Oi, eu sou a Lari, mas talvez você já saiba disso se tiver clicado nesse vídeo para assistir. Achei que eu tava devendo uma explicação para vocês sobre todo esse tempo que eu passei fora, voltando e sumindo de novo, e eu nunca realmente dei uma explicação do que aconteceu, o que rolou e tal. Bom, hoje eu tô aqui para fazer isso, vou tentar manter esse vídeo breve, porém eu quero conversar com vocês sobre por que o canal acabou em 2020 e todas as vezes que eu tentei voltar com ele, nada deu certo. E porque agora eu quero voltar de verdade e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo de explicação, porque eu sentia que sem ele eu não ia conseguir dar um recomeço decente como foi todas as outras vezes. Tá, vamos lá. Em 2019, eu estava na faculdade de jornalismo e trabalhando ao mesmo tempo. Eu fazia um curso do Senai, que é um programa aqui do interior de São Paulo, que paga para você estudar e é oferecido pelas indústrias. Eles geralmente fazem isso para ter mão de obra qualificada para trabalhar para eles. Quase, sei lá, um menor aprendiz, sabe? Mas a questão era que eu saía de casa às 6 e pouco da manhã e até em torno de meio-dia, depois eu voltava, pegava um ônibus para a faculdade às 17 horas, voltava, chegava em casa só, sei lá, depois da meia-noite, ou quase meia-noite, dependia do dia, sabe? Até aí tudo bem, porque eu conseguia gravar os vídeos, eu conseguia ler, eu lia muito no ônibus, ainda que a exaustão já estivesse começando a chegar. E assim, eu não tô fazendo esse vídeo pra comparar a minha jornada de estudo e trabalho com a de ninguém, porque eu sei que tem de pessoas que são muito piores. Só tô aqui pra falar da minha experiência de coração aberto mesmo, gente. É só pra falar de coisas que vocês nunca souberam, mas que eu acho que precisam ser ditas aqui no canal para que a gente possa recomeçar. Enfim, em 2020 eu desisti da faculdade de jornalismo em prol de tentar alcançar alguns sonhos um pouco mais impossíveis, por assim dizer. Já em 2019 eu entrei para o teatro, não lembro se eu cheguei a comentar na época com vocês, e porque eu não queria seguir a carreira de jornalista, porque eu não gostava da faculdade, do curso e da profissão que logo seria minha, eu decidi desistir da faculdade. E ao mesmo tempo, na minha cabecinha enchida de ideologia, eu achava que eu podia fazer de tudo para tentar ser atriz de teatro musical e dar o meu melhor e alcançar e a meritocracia e tal. O teatro musical era uma das minhas maiores paixões e eu achava que sim, eu podia, mesmo que eu já tivesse 20 anos, 21 anos de idade e já fosse considerada muito velha para começar nesse meio, principalmente com as condições financeiras que eu tinha e com as conexões que eu não tinha dentro do teatro. Enfim, isso é outra história, né? Mas spoiler, eu sou pobre, nada deu certo, mas hoje tá tudo bem. Foi uma experiência única para mim, uma coisa que eu não trocaria por nada, algo que me fez muito, muito bem estar dentro desse meio que eu amava tanto assistir e participar e aprender a atuar, aprender a cantar. Enfim, antes, lá em 2019, eu usava o período da tarde para gravar vídeos e para editar. Depois que eu saí da faculdade, eu arrumei um trabalho temporário que tinha relação com atendimento ao público e foi aí que o bicho começou a pegar. Não era só o atendimento ao público, era isso e mais alguns outros trabalhos que eu tinha que fazer dentro do estabelecimento que eu trabalhava. E assim, por um motivo que vocês já vão entender, era uma coisa que me deixava exausta. Nesse meio tempo, até um pouco antes e aí durante, eu tive problemas familiares que eu não me sinto confortável para falar sobre aqui, mas entre o trabalho e a dedicação ao teatro, que eu tava muito empenhada mesmo em aprender balé, canto, dança, sapateado, tudo isso e praticar o dia inteiro. Nem sempre eu conseguia, mas eu tava muito empenhada a fazer isso, então eu não queria fazer nada que me desviasse a atenção disso, porque eu achava que isso ia me atrapalhar. E nisso, eu não conseguia mais ler. E não era só por causa disso, mas porque eu não estava conseguindo que nenhum livro me chamasse a atenção o suficiente. E eu não conseguia mais ter o mesmo ritmo de leitura que eu tinha antes. E até hoje eu não consegui recuperar isso, mas aí a gente culpa a vida adulta e o capitalismo mesmo, porque a culpa é mais deles do que de alguma situação específica. Bom, sem ler, eu não tinha o que gravar pra cá, eu não tinha o que produzir. Vez ou outra, quando eu li uma coisa ou outra, eu vinha aqui, gravava um vídeo e aí sumia de novo, mas porque eu não tava lendo ou tava lendo livros que não me prendiam e eu não conseguia pensar em produzir conteúdo com livros que eu não tava gostando ou que eu não tinha muito o que falar sobre. Pouco a pouco, ler parou de ser algo que eu fazia por diversão pra começar a se tornar um fardo. Então eu pensava, eu tenho que ler pra gravar, porque o canal tá parado já faz um tempo, e se eu não voltar... Isso virou uma bola de neve e eu me senti extremamente culpada porque eu não tava lendo, e porque eu não tava produzindo, e porque eu tava parada, entre muitas aspas, eu tava trabalhando, mas ao mesmo tempo eu não conseguia fazer tudo, e isso cada vez mais foi me corroendo. E é um dos motivos de porque eu também nunca vim falar sobre aqui com vocês, porque eu me sentia muito culpada por tudo, especialmente pelo fim do canal, especialmente por não ter continuado, especialmente por ter desistido. E nesses motivos a gente também pode incluir a parte de que eu já estava colecionando um livro de frustrações com o YouTube, porque eu já gravava fazia mais ou menos uns 3 anos. Eu trabalhava com vídeos desde 2017 aqui pro YouTube e eu nunca consegui ser monetizada. E assim, sim, eu comecei por paixão, sim, eu comecei porque eu gostava de falar e até hoje eu gosto muito de falar, porque senão eu não estaria aqui de novo. Mas parecia que tudo que eu fizesse nunca ia ser o suficiente para a plataforma
forma e eu não conseguia achar aquele segredo que todo mundo tinha, menos eu. E entre as outras responsabilidades da vida adulta, algumas paixões a gente acaba tendo que deixar de lado. Então, quem dera se a gente pudesse fazer tudo que a gente gosta só porque a gente gosta. Isso aqui dá um trabalhão danado, gravar, editar e tudo mais. Eu sempre deixei isso muito claro pra vocês, mas eu sempre deixei muito claro quanto eu gostava também de estar aqui. Só que começou a se tornar insustentável, porque eu não conseguia fazer dinheiro com aquilo que eu gastava muito, muito tempo fazendo. E aí depois até o YouTube ele mudou o modo de trabalhar dele e você não precisava ser monetizado para que ele colocasse anúncio, ou seja, o YouTube ele tava lucrando em cima dos meus vídeos sem compartilhar nada comigo. Isso não foi parte do porquê eu desisti, mas foi parte de algo que me desanimou quando eu tentava voltar, sabe? Então, ali em 2021, 2, 3, até ano passado. Então, a coisa toda foi se tornando muito inviável pra mim, eu decidi focar em outros sonhos. E o período que eu passei no teatro musical foi mágico, simplesmente incrível. Mas eu logo entendi que o sistema capitalista não ia me permitir viver esse sonho que eu tanto queria, porque eu não tinha condições materiais de seguir naquilo. Acho que essa foi a minha fase de amadurecimento mais brutal, assim, sabe? E também foi quando eu comecei a ganhar mais consciência de classe. Então, a Larissa que tá falando hoje com vocês é bem diferente da Larissa que saiu do YouTube em 2020, em todos os aspectos possíveis. Enquanto eu ainda estava no teatro musical em 2020, eu fui convidada a dar aulas de inglês na escola em que eu fazia aulas de idiomas. E eu treinei para virar professora. Meu último ano na companhia de teatro foi em 2022, depois eu me mudei para outra cidade, que é onde eu moro agora, junto com meu namorado. Hoje faz 5 anos, mais ou menos, que eu dou aula de inglês e uns 3 anos que eu dou aula de francês, para poder me sustentar. E eu tô bem feliz com isso, eu gosto muito de dar aula. Eu posso trabalhar de casa, ter meus projetos, voltar com o canal numa boa, porque a minha rotina, ela me permite isso, embora seja um pouco cansativo, eu tenho essa possibilidade de tentar. Mas tá bom, acho que já deu pra entender o porquê que eu abandonei o canal, cansaço, vida adulta, enfim, não tem um motivo que eu vou chegar pra vocês e falar, olha, esse é o motivo master, foi tudo isso junto e acumulado e dentro de uma pessoa só, e enfim, não deu certo, foi isso, aconteceu. Mas tem outras coisas que aconteceram nesse meio tempo. Talvez vocês se lembrem da minha primeira publicação independente, que foi Amanhecer de Fogo e Magia. Na época eu gravei um vídeo aqui pro canal falando sobre ele não tá disponível mais hoje, nem o livro e nem o vídeo, porque assim, esse livro ele foi feito quase que num susto. Alguém me avisou sobre o prêmio Kindle e eu me senti na obrigação de tentar terminar o livro a tempo, publicar, como se fosse só isso que se faz antes de publicar um livro, né? Mas hoje eu sei disso, hoje eu sei que não era só esse processo que tinha que rolar. Tá, mas passou. Eu retirei o livro da Amazon, depois que um tempo passou, eu pensei, cara, o que eu tava fazendo? Mas serviu de experiência pra eu tomar vergonha na cara e escrever outro livro direito, com mais estudos, edição, processos editoriais, todos certinhos ali. Hoje esse livro tá disponível na Amazon em formato de e-book e, vez ou outra, eu abro pré-vendas do e-book. Ele é o Primavera de Cinzas, primeiro livro do Cânticos da Primavera. E ele segue uma linha que é uma linha que eu sempre quis trazer como escritora, que são fantasias com protagonismo LGBTQIA+. E essa série aqui é uma série que eu sempre sonhei em escrever, que é uma série inspirada em contos de fadas. Então esse livro aqui é o meu maior orgulho até hoje, mas depois a gente fala um pouquinho mais só sobre ele, se vocês quiserem, não vou me estender nisso aqui. Mas se você quiser ler e gostar de uma narrativa mais intimista, e um livro com pitadas de romance, um pouco mais de mistério, vai lá checar na Amazon, que talvez você goste. Voltando pra linha do tempo, Primavera de Cinzas foi publicado em 2024, ano em que eu também descobri outras coisinhas sobre mim, tipo o TDAH e o autismo. Eu perdi muito contato com gente que eu admirava muito a minha vida inteira, inclusive pessoas do YouTube, amigos do YouTube que eu gostava muito, tinha muito contato, mas nunca consegui manter. Entre essas e outras coisas que aconteciam, tipo a minha hipersensibilidade a certos tipos de sons e luz, a minha questão com o cansaço, principalmente ao interagir com pessoas ou a estar em lugares muito lotados. Entre tudo isso, o diagnóstico me ajudou a me entender melhor e entender tudo que eu passei e todas as dificuldades de socialização e todas as outras dificuldades de rigidez cognitiva e entre outras tantas coisas por toda a minha vida desde a infância. E também porque que eu começava tanta coisa, tanto projeto, super animada, mas nunca conseguia continuar ou seguir em frente com nenhum deles. Tudo isso que eu tô compartilhando com vocês é porque eu me importo muito com esse cantinho que a gente construiu aqui na internet. Apesar de ter tido que abandonar ele por um tempo, eu quero e sempre quis muito voltar pra cá. E hoje eu acho que eu tenho esse tempo pra poder fazer esse compromisso com vocês. Mas assim, por me sobrecarregar muito rápido e também porque o meu ritmo hoje é outro, eu não vou conseguir postar tanto e com tanta frequência quanto eu postava antes. Até porque antes eu também tinha a cabeça bem mais tranquila porque eu não tinha que pagar aluguel, comida, conta. Então, hoje eu tenho trabalho
remunerado para cuidar e divulgar. Tenho meu trabalho como escritora, os livros para escrever, conteúdo para outras plataformas para criar. Inclusive, agradeço muito todo mundo que foi comigo lá pro Instagram, porque lá foi um lugar que eu permaneci muito forte por bastante tempo, porque era uma rede que me demandava menos para criar, mas hoje é uma rede que não entrega mais nada, que não valoriza mais seus criadores de conteúdo, principalmente os pequenos, e eu quero continuar aqui, eu não quero parar no meio de novo. E se eu voltei é porque alguma coisa bem lá dentro de mim diz que eu tenho futuro por aqui e que eu não deveria ter largado, porque eu não volto para muitas coisas que eu começo, tá? E por isso eu também decidi parar de ser orgulhosa e abrir um Apoia-se, para pedir o apoio de quem curte meu trabalho nas redes sociais e quer que ele continue ou até aumente. Você pode apoiar o canal e eu como criadora de conteúdo a partir de R$ 5 por mês, ou só deixando um like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal, porque isso já ajuda muito o YouTube a entregar o vídeo e talvez num futuro não tão distante a eu ser monetizada. E assim conseguir tirar um tempo maior para produzir conteúdos para cá. No momento eu tenho o projeto de voltar com Singularidades, que é o nome de batismo aqui do canal. Que eu não sei se vocês perceberam, mas eu tinha trocado para Elfa das Histórias, porque o meu Instagram hoje se chama Elfa das Histórias, mas isso aí a gente pode discutir se vai ficar Elfa das Histórias, se a gente vai voltar com Singularidades, porque eu gosto muito de Singularidades. Mas acabou que Elfa das Histórias se tornou a minha marca nos últimos 5 anos. E eu tenho também um projeto de canal com o Gui, que é o amor da minha vida. Vou deixar ele aqui nos cards e o link aqui embaixo também para vocês seguirem a gente, caso vocês gostem de conteúdos mais espontâneos. Tipo, conteúdos de react, assim, sabe? E por último, eu queria avisar que meu gosto de leitura mudou muito desde 2020. Então eu tenho muita história pra contar e até mesmo muita vergonha de coisas que eu lia antes. E muita vergonha pra passar lembrando do que eu gostava antes. Eu não gosto mais de Sarah J. Maas, por exemplo, por inúmeros motivos. Apesar disso, eu continuo lendo muita fantasia, continua sendo meu gênero favorito. E escrevendo muita fantasia também. Bom, por hoje é isso. Se você ainda não é inscrito por algum motivo assistir esse vídeo até o final, não esquece de se inscrever e deixar um like aqui pra gente voltar com tudo. E também me segue lá no Instagram e no TikTok, porque os conteúdos lá são mais rápidos de produzir, então eu acabo postando com uma frequência um pouquinho maior. Um beijo, gente, e até o próximo!